apesar de nós, enche esse lugar com tua presença. Oh, vem, 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 Senhor. Apesar de nós, oh, te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Temos fome e sede de ti. Oh, apesar de nós, enche esse lugar. Separar do amor de Deus, amém? Nada vai nos separar, nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Oh, e nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha, não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor que não falha, nunca falhou. Sim, Senhor. Eu cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor e buscarei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo, corro para ti. Não há outro, não há outro que me enches de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus. Oh, eu cantarei com os anjos. Eu cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei
do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar Do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. A igreja, eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus. Sim, Senhor, nosso coração é teu. Oh, te entregamos nosso coração. Ah, Senhor, te amamos. Oh, te amamos. Os santos e os anjos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus, os santos e os anjos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos, os santos
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, Senhor. Te pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Glória.
ficaremos de fora. Não ficaremos de fora. Tem lugar para nós na casa do Pai. Tem lugar para nós na mesa do Pai. Comei, comei de mim. Bebei de mim. Comei de mim. Bebei de mim. Comei de mim. Ou ser satisfeito. Obrigado, Jesus, porque tem lugar para mim. Ah, Paizinho Santo, nos sacia essa noite, Senhor. Nos sacia essa noite. Oh, ainda que com migalhas, mas tem muito mais, muito mais, muito mais, Senhor. Oh, na maçurieira, na baixinha. Oh, na maçurieira, na baixinha. Paizinho Santo, 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 te amamos. Te damos toda a honra, toda a glória, toda a honra, toda a glória. Te damos toda a honra. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Tem lugar pra mim, pra você na mesa do Pai. Ah, Senhor, tem lugar pra mim. Vem, 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 comei, bebei, comei, bebei. Este é o meu corpo partido em favor de vós. Tomai, 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 vem, vem, vem. Oh, Paizinho, oh, tem lugar pra mim, pra você. Vem, 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 sentai na mesa. Sentai na mesa, tem lugar pra mim. Oh, tem lugar pra mim, pra você. Aleluia. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Obrigado, Paizinho, porque tem lugar na mesa para cada um de nós. Sim, Senhor. Queremos comer de Ti, beber de Ti essa noite. Sim, Senhor. Nós te amamos. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos satisfeitos e completos. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos fortes e corajosos. Oh, fortes e corajosos. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Aleluia. No seu lugar, aplauda o Senhor com toda a tua força. Aleluia. Você pode se assentar. Deus é maravilhoso, amém? E Ele fala com a gente, não fala, gente? Porque hoje, antes de sair de casa, eu me arrumei toda e não me maquiei. E quando eu fui no banheiro, eu ouvi Deus falando para mim: hoje você não precisa se maquiar, porque você vai chorar muito. Aí eu fiquei esperando o Tiago, que tinha levado os meninos para ir para a igreja. Fiquei na sala, eu falei: mas eu não vou maquiar hoje. Fui no banheiro e eu ouvi Deus falando para mim: não se maquie hoje. Mas não é o fato de não maquiar, mas é porque ali naquele banheiro eu senti
muito a presença de Deus. E antes de sair de casa, eu já queria chorar muito na presença de Deus. Porque o Senhor é bom, amém? Acho que está faltando a gente chorar mais diante de Jesus. A gente tem chorado muito para as pessoas. A gente tem chorado muito em lugares que não tem que chorar. Mas o Senhor quer de nós um espírito quebrantado, amém? O Senhor quer que nós choremos mais na presença dEle. Choramos de amor, choramos porque amamos o Senhor. Choramos porque temos sim, choramos porque temos não. Mas nós choramos e ultimamente eu tenho chorado em Deus porque o Senhor é bom, amém? Amém. É isso, Pai. Amém. Boa noite, né? A todos. Estamos crendo, hein? Na fé. Nós tem um propósito de nós estarmos nesse bairro. Amém? E nós chegamos aqui com muita alegria. A gente vê o que não falta nesse lugar é uma expectativa da glória de Deus, né? De grandes coisas que Deus quer fazer com cada um de nós, na nossa vida pessoal e na nossa vida ministerial, né? Estamos aqui, graças a Deus, agradeço muito a presença de cada irmão que está cooperando com esse lugar, com muito esforço, né? Mas nós estamos caminhando sim, para aquilo que Deus nos chamou, né? A Samanta e o Tiago já esteve de manhã aqui na igreja, ministrando no culto do pastor Neto, né? O Edson e a Beth já esteve na igreja também, Cristo Salva lá ministrando. O G e, né, a Cida também já estiveram de manhã lá na igreja, né? Ou seja, correu em casa, comeu um macarrãozinho, toma um banho e corre para cá, né? Então, glória a Deus, Mateus aí com a gente também, né? Júlio na corrida, mas chegou, e todo mundo aqui, né? A Sabrina com a gente, né? Sabrina teve um período bom lá em cima, cuidando das crianças, e graças a Deus a gente conseguiu manejar de uns outros casais estão participando disso, né? Então, é bom, né? Está aí também Renan, Felipe aqui, né? Glória a Deus. Eu quero lembrar então os irmãos, né? Provérbios 3, no versículo 9. Lembrando isso para os irmãos, é tão conhecido esse texto nosso. Olha lá. É tão claro esse texto, né, que não precisa falar muita coisa, né? A gente já sabe disso, todos que estão aqui sabem muito bem disso. Mas vamos lembrar, né? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então a Bíblia fala assim de renda, a Bíblia fala de rendimentos, né? De bens. E a Bíblia fala de nós o quê? Honrarmos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Amém? E primícias, o que é primícias? É tipo assim, quando eu recebo o meu salário, a primeira pessoa que eu penso é quem? Né? Primícia. Então no passado eles faziam isso, né? A plantação, tudo. Eles estavam tão felizes com aquela plantação, com a colheita, que eles falavam, puxa, o Senhor fez isso, então eu vou levar a primeira parte para Ele. Então é isso que nós vamos fazer agora, né? Lembrar do Senhor, e aqueles que fazem isso nas suas igrejas, fiquem em paz, né? Mas glória a Deus, que você já tem feito, com certeza Deus vai te honrar muito, porque o 10 diz assim, ó, e se encherão, né, ó, o segmento, assim os teus celeiros se encherão com fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. É uma promessa da Bíblia Sagrada, né? Quem está nos ouvindo aí pela internet, é uma promessa da Bíblia Sagrada, de que a gente honra o Senhor e Ele enche os nossos celeiros com fartura. Amém? Não é coisa assim de engano como muitos pensam, né? Por que a igreja pega
dinheiro. A igreja pega o dinheiro porque a obra precisa, né? E de que forma que a gente dá esse dinheiro para a igreja? É reconhecendo o valor de Deus na nossa renda. Amém? Então, Senhor, eu quero orar agora pelas nossas ofertas, nossos dízimos. Quero orar também, Senhor, por gratidão, porque não nos tem faltado nada, o Senhor tem cuidado de tudo. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito conosco, nosso trabalho, nossa saúde. Como disse a Samanta, Pai amado, ela nesse espírito de adoração, Pai, de gratidão, pelo bem que o Senhor tem feito por nós, Pai. Tua palavra diz no Salmo 103, bendiz ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que enche a tua boca de bens. É o Senhor que enche a nossa boca de bens, Pai. O bem vem do Senhor. A nossa boca abre para falar de bens, de bênçãos, de coisas boas que o Senhor tem feito por nós em todas as áreas da nossa vida. E por isso com gratidão ofertamos, abençoamos a oferta dessa noite, cada um dos seus aqui, Pai, daqueles que nos assistem, em nome de Jesus. E fica aqui, Pai, a nossa gratidão pelo cuidado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em Todo tempo tu és bom, tão bom, com todo o fôlego que tenho. eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, Em todo o tempo tu és tão tão bom, bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. eu me rendo a ti, te dou o meu ser, Entrego tudo a ti. tua bondade me seguirá, Senhor. és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. meu Deus. Cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus.
Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu estou com uma palavra aqui. Vamos ver como é que ela vai sair. Eu falo como ela vai sair, porque vem tantos pensamentos na cabeça acerca daquilo que a gente vai pensando no dia a dia, né? A vida, ela é uma vida complicada, né? A vida é uma vida difícil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos aqui porque Jesus teve a vitória com o mundo, não é verdade? E Ele, tendo a vitória com o mundo, Ele deu essa vitória para nós. Então nós somos vitoriosos em Cristo, né? Mas eu queria comentar com os irmãos sobre João 13, no versículo 2. João 13, no versículo 2, estava escrito assim, ó: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. Eu acho legal essa palavra, porque a Samanta já começou falando sobre pensamento e sobre coração, né? E quando a Samanta falou sobre isso, né? Porque você falou em que texto, Samanta? Você falou Salmo 92, eu até coloquei a fitinha aqui, ó. Porque no Salmo 92, só voltando para lá, Hudson, um pouquinho, Salmo 92, diz assim, ó. A Samanta leu, né? Mas me marcou muito. Eu falei, olha, a confirmação, né, daquilo que a gente vai estar falando hoje. O 92, 5 diz assim, ó: quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. Ou seja, Deus tem um pensamento. Deus pensa. E Davi, ele era um cara diferenciado, porque ele vivia pensando o que Deus pensa. O que Deus quer que eu pense? Como é que Deus pensa? Então, pensamento é um negócio muito louco, gente, porque cada um de nós aqui está pensando em alguma coisa agora, né? Cada um pensa numa preocupação do amanhã, a gente pensa, pai. Então, pensamento. Então, nós somos pessoas pensantes, né? E a pessoa nasce pensante. E aí, Davi, ele nesse salmo, ele fala o seguinte: Deus também pensa. E quando Jesus veio na terra, ele veio fazer o quê? Ele veio trazer os pensamentos de Deus para nós. Quem é aqui que não dá conselho? Às vezes os piores, né? Mas a gente dá conselho. Ah, Samanta tem uma situação tal, eu logo já penso: Samanta, por que você não faz isso? Eu pego o meu pensamento e procuro com o meu pensamento fazer ela pensar igual, acreditando que ela vai ter uma solução. E nem sempre eu estou certo, amém? E nem sempre você também está certo naquilo que você vai também querer que eu pense. E o mundo tem um problema sério, por quê? Porque todo mundo acha que está certo. Todo mundo, porque lá no fundo, as pessoas acham que estão certas nos seus pensamentos, né? Então, o que Jesus veio fazer? Jesus veio trazer pensamentos, é palavra, né? O termo é palavra. Jesus veio trazer a palavra, mas na verdade, a palavra só existe porque tirou de alguém que pensa. Porque não tem palavra se alguém não pensa, irmão, pelo amor de Deus. Você vai ler um livro, as palavras não caíram ali sozinha. Você vai ler um livro, é porque alguém pensou e escreveu o pensamento. Os irmãos concordam? Então a palavra o que é? É o pensamento de Deus. E por isso que Davi fala: Deus, quão profundos são os teus pensamentos. Então ele ficou abismado assim, quão profundo. E lá no Salmo 39 diz também: se eu fosse contar os teus pensamentos, seria mais que os grãos de areia no fundo do mar. Imagina contar grão de areia no fundo do mar. Não tem como, né?
Imagina contar as estrelas, não tem como. Então como é que você vai contar o pensamento de Deus? Não tem como. Então, o que acontece? Eu e você pensamos, nós pensamos. E por isso que muitas vezes nós nos damos mal. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos errado, né? E a gente precisa de um mentor. A gente precisa de um mentor, a gente precisa de alguém que fale para a gente, ó, faz tal coisa, age de tal maneira. E tem pessoas que têm sorte de encontrar alguém que o capacite nisso, né? Mas na área espiritual, na área do coração, na área do Espírito Santo, só há um que pode trazer uma mentoria, uma direção, né? Pastorear a sua cabeça. Jesus vai pastorear o quê? A sua cabeça. Ele não quer saber quanto você tem no banco, ele não quer saber com quem você está casado, ou quantos filhos você tem. Por quê, irmão? Porque tudo isso é ao redor, porque se ele pastorear a tua mente, ele vai estar trabalhando com a esposa, com o filho, ele vai estar te monitorando em todos os sentidos. E por que eu estou falando isso? Porque Judas comete o maior erro da vida dele. Voltando lá, o Hudson, olha lá, olha só, enquanto jantava, o diabo já havia o quê? Posto no coração, ou seja, posto um pensamento na cabeça de Judas. Pô, mano, Judas andou 3 anos com Jesus, cara, 3 anos, a cabeça de Judas estava cheia do quê? De pensamentos bons, cara. Ele viu um milagre. Então o certo de Judas era pegar todos aqueles pensamentos dele e assim, fazer uma análise assim, recapitular, falar, pô, Deus é bom. Agora, o que fez Judas trair Jesus? Ele deu lugar para o diabo. Ele deu lugar para o diabo. Porque enquanto jantavam, isso aí está falando da ceia, né? Porque a ceia era um jantar, né? Ele faz a ceia no final. Mas ali eles estavam celebrando a Páscoa. Mas no final que Jesus pega o pão e pega o vinho, né? Mas aí, enquanto jantava, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. Como é, irmão, que uma pessoa consegue trair Jesus, cara? Ao ponto de entregar, vender ele, gente, como uma mercadoria por 30 moedas. Né? E aí o outro texto diz o quê? Aí o 2, aí o João, aqui está, João 13:2, é esse João 13:12 mesmo. É isso aí. Estando sendo servido, o que eu quero pegar agora é Pedro. Deixa eu achar aqui na minha listinha. Aonde Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás. Está lá em Mateus 16:23. Pode colocar, irmão. Põe o 22 para a gente ir. Olha lá. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: olha só, Pedro é atrevido. Ele consegue pegar Jesus e levar para o cantinho. Pedro está com um pensamento, ó, o que ele está fazendo? Ele está pensando. Ele está observando Jesus e pensando. Falou, eu vou dar um conselho para Jesus. Eu vou dar um conselho particular. E começou a repreendê-lo, dizendo, Deus, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. E aí o 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Olha o diabo tentando influenciar Pedro.
Então você veja bem, mais uma vez, Pedro está pensando e o diabo entra no pensamento de Pedro. Hoje eu estou querendo dizer aqui, gente, sobre o que nós pensamos e o que o diabo faz a gente pensar. Porque tem muita coisa na nossa vida que o diabo é direcionado mesmo. Eu vou pôr na tua cabeça esse negócio. Eu vou te pôr um pensamento para você se matar. Eu vou te pôr um pensamento que você vai matar uma pessoa. Porque tem pessoas que só pensam, fica com raiva do vizinho, nossa, esse cara podia morrer. Isso é uma raivinha. Agora, tem pessoas não, que ela é dominada por um pensamento. Esse pensamento é repetitivo. Tanto é que a Sabrina postou outro dia um vídeo no Instagram, de um rapaz que faz evangelismo na escola, numa escola. Quem puder, depois pega aí com a gente. E o rapaz ele faz isso em várias escolas, de meninos novos, meninas. E ele fala assim, gente, vocês que estão aqui, ele fala a palavra, né, um missionário, e fala, vocês que estão aqui, quantas vezes vocês já pensaram em tirar a própria vida? Aí, muita gente levanta a mão. Aí ele fala, e agora desses que levantaram a mão, quantos começaram a pensar demais sobre isso, e ficou um pensamento fixo? Aí ele falou, vem aqui para frente que eu quero abraçar vocês e tal. E segundo, né, a gente sabe desse rapaz que faz esse trabalho nas escolas, ele fala que a maioria das escolas que ele vai, todas as escolas que ele vai, mais da metade dos alunos levantam as mãos. Por quê, gente? Porque a criança está quieta, o adulto está quieto, a pessoa está quieta, mas nossa cabeça não para, cara, a nossa cabeça pensa, né? A nossa cabeça pensa. Talvez um dos motivos de usar droga, né? Talvez um dos motivos desses caras usar droga e tomar tanta cachaça, é até para parar de pensar um pouco, cara, ser menos responsável, menos preocupado com as coisas, porque aí ele fica um xaropão, né? Faz crer, entende? É ridículo, mas o cara está, de uma certa forma, em paz. Eu falo isso porque eu bebi, eu usei droga, né? Então você vê, na cabeça da criança, e às vezes essa pessoa, eu tive num acampamento da Igreja Batista, e lá no acampamento, gente, foi muito legal, né? Faz um bom tempo, né? Mas o acampamento jovens e tal, e tinha uma menina muito bonita lá. Uma menina muito bonita, parecia manequim lá tal. Aí, ela não se misturava com a gente começou meio assim, né? O grupinho dos rapazes, né? Olha lá, a menina é metida, né? Não fala com ninguém. E aí, num momento do acampamento que sentou todo mundo para abrir o coração, ela falou para a gente, gente, vocês perdoem eu estar muito quieta aqui, porque na verdade o tempo todo eu estou pensando em um lugar aqui onde eu vou me matar. Eu escolhi esse lugar, eu vim para o acampamento para tirar a minha vida. A gente ficou assim, meu. Aí ela falou assim, sabe por quê, gente? Porque todo dia eu acordo, eu me sinto feia, me sinto que eu não valo nada. Começou a falar, aí os rapazes até brincaram. Não, você é bonitona, eu caso com você se você quiser hoje. Então, fizeram até, o brasileiro não perde uma piada, né, meu? Entendeu? E ela naquele drama, cara, e dentro de um acampamento, com um pensamento de morte. Né? Talvez seja essas coisas que fez eu chegar nessa palavra aqui, porque ontem também, eu deparei, ontem ficou até mais forte essa palavra comigo, porque ontem eu deparei com um trânsito numa rua ali perto de casa, porque tinha um rapaz morto lá, que eu nem sabia, foi um assalto que teve num salão ali na Sócrates, e um rapaz enfrentou, né, combateu, assaltaram, uma cena tão tenebrosa, gente, e aí eu fiquei pensando, eu falei, meu, a gente, tudo bem, as pessoas já jogam assim, não, tem que morrer mesmo, não. As pessoas já colocam uma palavra assim tal, mas a gente que é cristão, né? O que Davi disse? Os seus pensamentos são muitíssimos. A gente pensa, irmão. O crente não é aquele que segue a balada do que as pessoas falam. A gente pensa, por isso que a gente lidar com amor, com compaixão,
Porque Deus colocou em nós pensamentos e um espírito, porque não é só pensamento. O mesmo demônio que influencia pessoas, hoje o Espírito Santo influencia a nossa vida. A gente quer morrer e o Espírito Santo fala, não, você tem valor, cara. Você vai se levantar, você vai conseguir. Quem é que já não passou por esse tipo de coisa aqui? Se sentiu o pior cara do mundo? E você sem esperança nenhuma. A Bíblia diz que Abraão, contra a esperança, ele esperou. E às vezes você está numa vida assim, uma situação tão... E você não sabe como tem uma esperança viva dentro de você. Por quê? Porque isso chama-se influência de pensamento. Mas de pensamento vivo, gente. Não é de um pensamento bíblico que a gente fica decorando o versículo. A Bíblia é viva. Ela é viva. Amém? E por isso, gente, a importância de nós... eu com esse texto aqui para falar para os irmãos... Deus enchendo meu coração, e a gente cantando, e umas canções tão maravilhosas, eu falei, nossa, como é bom cantar essas coisas. Por quê, irmão? Porque quando você está cantando, são os pensamentos de Deus, cara. Não é que você está cantando de bobeira, eu adorarei. Não, eu adorarei, porque a sua visão abriu de um jeito, que você sabe que você está adorando. Você sabe que você está diante do Senhor. Então, Senhor, o Senhor é fiel, né? O Senhor, então você começa. Então a sua cabeça se enche de vontade do quê? De morrer? Não, de viver. Na impossibilidade, começa a vir a possibilidade. Você esquece que está até precisando de grana, cara. Você sabe, não, Deus vai mandar grana. Porque alguém cantou, alguém falou que Deus supre toda a necessidade. O Senhor proverá. Então esse é o poder de Jesus na nossa vida. E o poder de pensamento de Deus é tão grande, irmão, que a Bíblia diz que Ele levou na cruz do Calvário a nossa culpa, a culpa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz. Eu estava falando outro dia com uma irmã. Falei, minha irmã, olha o que foi na cabeça de Jesus, uma coroa de espinho. A coroa de espinho, irmão, eram os espinhos que causavam uma febre tenebrosa. Então Jesus estava não só com a coroa de espinho, mas ele estava com os espinhos fincados na cabeça. E, segundo os historiadores, aquele espinho causa febre, incha a cabeça. Por isso que Jesus não conseguiu carregar a cruz até o local que precisava. Dimas precisou interferir, encontrar um soldado, porque Jesus estava arrasado, irmão. Jesus estava arrebentado, cara. Jesus era carpinteiro, irmão, trabalhava com madeira, com tronco. Jesus era um camarada que ia para o mato pegar madeira com o pai dele, irmão, carpinteiro. Uma cruz ele carregaria facinho, mas ele estava detonado, ele apanhou, foi chicotado, sangrou, foi humilhado, arrancaram a barba, e ainda puseram uma coroa de veneno na cabeça dele, febre alta. E a Bíblia diz que esse castigo que Jesus teve, e olha só, alguém era crucificado com coroa? Não. Por que coroaram Jesus? Porque ele falava que era rei. Se você é rei, então toma a sua coroa. Fincaram uma coroa na cabeça dele. Mas mal sabia eles que quando eles estavam fincando a coroa na cabeça dele, eles estavam fincando os nossos pensamentos na cabeça de Jesus. Então a Bíblia diz, o castigo que estava sobre ele, né? Ele foi, como é que é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Gente, ele foi afetado na cabeça. Ele ficou perturbado, gente, ele ficou numa situação tenebrosa. Por quê? Porque todos nós vivemos situações tenebrosas e perturbadores. E aí é quando você tem que levar seu pensamento para a cruz e saber que Jesus carregou esse pensamento, essa loucura. E aí você faz a entrega e vem o alívio. Porque é a palavra, é um pensamento de Deus. É um pensamento, irmão. Mas é lógico que é um pensamento. Só que é um pensamento escrito, um pensamento, porque nós pensa tudo. Nós pensa tanta coisa, irmão. Você pensa tanta coisa durante o dia, mas você consegue executar 4 ou 5 delas. Não, vou no mercado, vou. Aí daqui a pouco tem dia que você vai pensar uma coisa e faz totalmente o contrário. E Deus, quando estabeleceu as coisas que Ele estabeleceu, é assim, eu penso assim, vou continuar pensando assim, nunca vou parar de pensar assim. Os meus pensamentos são eternos. Os irmãos estão entendendo? O meu reino vai ser com esses pensamentos. Então, gente, tudo que Deus estabeleceu, Ele não é um variante.
Passa o céu e a terra, mas os pensamentos do Senhor não passarão. Pensamentos escritos, pensamentos estabelecidos. Amém, irmãos? Agora, olha só, irmão. Então, olha só que interessante. E aí, Jesus volta-se para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, você é para mim motivo de tropeço. Tipo assim, você é encrenca na minha caminhada. Pois não pensa coisa de Deus. Ou seja, você não consegue. Lúcifer, irmão, Satanás, ele vivia com Deus. E ele não conseguiu pensar assim, pô, meu Deus, está certo. Então Jesus está dizendo, meu, já faz tempo, isso é um tropeço, cara. Você não consegue pensar. E agora você vem me tentar. Então, eu acho que Pedro ficou tão assim maluco, cara, tipo, ele está me tirando, está me chamando de Satanás. Porque foi um pensamento colocado realmente por Satanás. Ele falou, eu vou aproveitar que Pedro é um vacilão. Pedro é um vacilão. E você perguntar, por que Pedro é um vacilão? Olha só, olha esse texto aqui, gente. Ó. Cadê? Eu peguei o texto, só não sei onde ele está. Mas o texto diz assim, irmão. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como um trigo. Vê se você acha aí, Hudson. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Mas ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo. Qual que é? Lucas 22, 31. Olha lá. Simão, Simão, Satanás vos pediu. Gente, isso é muito forte, né, meu? Imagina a cena. Jesus, ele está ali, e Jesus, ele está vendo, não sei que tipo de conversa que Jesus teve com Satanás, não sei, mas tipo assim, o Satanás deve ter falado assim para Jesus, esse cara é vacilão. Porque, ó, Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar você como trigo, peneirar o cara, para ver o que sai. Que não ia sair nada, porque ele não tinha nada para dar. Por quê? Porque ele está falando o quê? Eu vou morrer pelo Senhor, nunca vou te trair. É o cara que traiu, né? Ele negou, e ele é o camarada também que se colocou assim, não, eu nunca vou fazer isso. Se você pegar um negócio assim, bruto, um negócio bruto, misturado com várias coisas assim, fininhas, tal, você passa na peneira para deixar só o bruto ali, né? Então é exatamente assim, ó, vou te passar na peneira, você vai ver que não vai sobrar nada de você, cara. Você fala demais. Você fala, tudo que vem na sua cabeça, você põe para fora, você pensa e já vai falando. E essa é a preocupação de Jesus com Pedro, ó. Aí o 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma, né? Tem uma tradução que diz, fortalece os teus irmãos. Então, tipo assim, Pedro, você nem crente é, meu. Não vem com essas conversas, porque você nem crente é. Mas na hora que você se converter, aí você vai fazer o seguinte, você vai ver, você vai ser um cara muito usado por mim ainda. Você vai fortalecer seus irmãos. Mas aqui, Pedro, ele está tendo um problema muito grande com quem? Com Satanás. E se esses homens tiveram, se Judas teve, nós também passamos problemas com Satanás. Nós também temos que averiguar o que está passando na nossa cabeça. Isso é de Deus ou é de Satanás? Porque às vezes o diabo vem realmente pondo ideias, pondo situações. Algumas situações ele põe bem no meio de uma coisa que você está
será ou não será. Mas tem outras coisas que são coisas tenebrosas mesmo, que você sabe mesmo que aquilo não está certo, e ele realmente insiste que você faça aquilo. E vira uma voz dentro da cabeça da pessoa. Uma voz de suicídio, uma voz de morte, ou mata alguém, ou foge de casa, ou acaba com o seu casamento, ou traz seu marido, traz sua esposa, ou abandona a família. Sabe, gente, é um momento que a gente, por isso que a Bíblia, ela é maravilhosa, e Hebreus, né, tem o Hebreus lá que fala que a palavra de Deus Hebreus 4:12, olha o que a palavra de Deus é para mim e para você, meu irmão, para você que está ouvindo nós aí, né? Grande abraço para você, hein, Claudinei? Soube que a Gil está reagindo bem, está abençoada, ô glória. Quase vieram para o culto, é que chegou a visita, né, Claudinei? Mas a igreja deixa um beijo para vocês aí, ó. Ó, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva. Vamos colocar no outro sentido? Os pensamentos de Deus são vivos, verdadeiros. Deus realmente nesse momento está pensando. E Ele está procurando a nossa mente. Ó, pensa que nem eu, pensa que nem eu, pensa que nem eu, pensa que nem eu que dá certo. Porque eu estabeleci, eu pensei, executei um plano e eu sou mais que... Por isso, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci os pensamentos do mundo, os projetos, tudo que os caras falaram que ia fazer, ninguém conseguiu fazer nada. Entendeu? Porque eu sou o vencedor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é capaz de perceber ou discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o tempo todo a palavra em nós, enquanto mais você lê Bíblia, irmão, enquanto mais você adorar a Deus, buscar a Deus, né? A Samanta falou uma coisa aqui muito interessante, que às vezes as pessoas não entendem. Nós temos que chorar mais. E qual é o momento que a gente chora? É quando você começa a pensar na realidade da tua vida e de quanto Deus é bom. Então você começa a ver a tua pequenez, né? E você começa, pô Deus, eu sou tão assim, Pai, sem noção. Olha só, Pai, eu perto do Senhor. Por que perto do Senhor? Porque Deus, irmão, Ele veio com os pensamentos na cabeça do Edson, assim, começou. Como é que ele vai aguentar ficar com a cabeça boa, se não chorar ou se não começar a dar risada? Vai depende do momento. Porque eu já recebi uma graça de Deus assim, que eu comecei a rir e não parava de rir, cara. Porque aquele pensamento vivo de Jesus entrou em mim e aquilo me deu uma é isso aí, eu vou vencer, eu vou... Amém? Então é muito importante, irmão, nós entender isso. Que Jesus, Ele veio combater os pensamentos, alcançar os corações. E os 2 discípulos, olha, meu, 2 discípulos difíceis, né? Pedro, Deus conseguiu interceder, mas para Judas ele não conseguia interceder. O diabo entrou na vida de Judas de uma tal maneira tão grande, que não deu para trocar ideia. Pedro ainda, Deus viu alguma coisa no coração de Pedro, e falou, não Pedro, ó, eu intercedi por você. Amém? E quando eu falei dos meninos que morreram aqui perto de casa, eu fiquei pensando assim, às vezes uma pessoa ela não é má assim, né? Ela acorda de manhã, encontra um amigo e eles falam assim, ó, ô meu, vamos ganhar uma grana? Não, Julião? A gente viveu uns negócios assim. Vamos vender uma droga? E a pessoa nem sabe que é o diabo que está pondo esse projeto. E por isso que a Bíblia diz que o diabo veio o quê? Matar, roubar e destruir. Mas como é que ele mata, rouba e destrói? Ele enche nossa cabeça de pensamentos, cara. Ele enche nossa cabeça de confusão. E aí a Bíblia diz que Jesus vem despedaçar o jugo. Jesus vem ele trazer vida. O outro texto que diz sobre Jesus, João 6,63.
Porque as pessoas, João 6,63, né? A gente pode começar vamos ver no 60. João 6,60. Olha lá. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo, Jesus nos conhece no íntimo. Sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, sua maneira de agir, os seus pensamentos, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? Tipo, cara, imagina se vocês verem eu subindo, o que vocês vão pensar sobre isso? Vamos lá. O Espírito é o que dá vida. O Espírito é o que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são o quê? Espírito e vida. A palavra é o quê? Espírito e vida. Você vai ser possuído. Você vai sofrer interferência. Deus vai interferir na tua vida. Alguma coisa tinha na vida de Pedro que Pedro interferiu no pensamento dele. Ó Satanás, ó Pedro, você está vacilando com seus pensamentos. O diabo até, eu vi ele aí fazendo uma estratégia para cirandar na tua vida. Mas eu fiz o quê? Falei: pai, não permita que ele continue pensando do jeito que ele pensa. Interfere nos pensamentos dele. E aí Jesus falou: olha, o dia que Deus interferir profundamente nos meus pensamentos, ou seja, o dia que você se converter. O que é converter? Conversão, mudança. Conversão é mudança, né? Quando você está numa faixa da avenida e você vê a placa conversão, o que é? Volta. Conversão é voltar para algum lugar. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você mudou de rota. Então Jesus está dizendo assim, ó, Pedro, o Pai eu roguei ao Pai, e o Pai teve misericórdia de você. E o Pai agora vai fazer o quê? Com o Espírito Santo, ele vai interferir na tua vida, ele vai causar uma interferência. Você não vai continuar pensando nessas coisas, Pedro. Você é muito atirado, você quer ser o melhor, você quer falar melhor, você quer ser o melhor dos discípulos, você quer estar em toda. Pedrão era o cara que queria ser o cara, né, mano? O pai. E, meu, para. E às vezes a gente é assim, né, meu? Às vezes tem muito cristão assim, aquele que faz tudo, aquele cara que não pensa. O melhor crente é o crente que pensa, cara. Gente, tudo que a gente precisa é o quê? Pensar. E por falta de pensar a gente comete as piores atrocidades. Porque a gente alimenta pensamentos. E os pensamentos criam vida. Porque, vamos dizer assim, irmão, olha esse texto aqui. O Espírito é o que dá vida. Quem é que dá vida? É o Espírito. É um ser, não é? O diabo também não é um ser? Não é? É. Então vamos supor que esse texto fosse do diabo. O Espírito é o que dá morte. O que causa morte e uma falência na pessoa? Eu vim matar, roubar, destruir. Como é que ele mata? Enviando o Espírito sobre a vida dessa pessoa. Alguns ficam até possuídos, que você vai orar, elas estremecem no chão, elas falam, né? Olha, nós somos muitos, porque Jesus encontrou um cara do cemitério lá, pulou em cima de Jesus, e o próprio demônio sabia que era Jesus, que falou: por que o Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Por quê? Porque os demônios também são espíritos pensantes. Eles estão ligados a tudo que está acontecendo. Eles planejam, eles estão... E aí, Jesus diz: qual o seu nome? Multidão, porque somos muitos. Dentro de uma pessoa, uma multidão de demônios. Então, aqui, quando Jesus diz: o Espírito é o que dá vida,
É exatamente esse texto pode ser repetido, trocado para o lado do mal. Porque o espírito do maligno é que dá morte. E a carne não serve para nada, cara. Ela pode resistir? Não pode. Ela pode resistir? Não pode. As palavras que eu vos tenho falado são o quê? Espírito e morte. Não, aí no caso do diabo, as palavras que o que eu estou te influenciando é o quê? Espírito e morte. Enquanto você estiver recebendo, você vai definhar. E aí você vai naquele texto que diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Tá ligado esse texto? Cadê onde é que está lá? As armas da nossa milícia está lá em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, 4. Gente, olha que forte isso aí. Olha a realidade espiritual da nossa vida, do nosso dia a dia. Quem são esses que estão ao nosso redor? Quando a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, a gente fica imaginando às vezes um demônio com um garfo na mão, dizendo, vou cutucar ele. Não, é uma influência de pensamento, uma influência de tristeza, de angústia, de depressão, de doença, aí tem toda a sorte de coisa que ele vai introduzir na pessoa. Os irmãos entendem, né? Aí olha só, as armas da nossa milícia. Milícia o quê? É guerra. As armas da nossa luta, da nossa guerra não são o quê? Carnais. Não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortaleza, anulando sofismas. Tem outra tradução? Porque tem uma tradução que diz assim, destruindo os conselhos ou pensamentos. Tem outro texto aí, Hudson, que fala ou pensamento ou conselhos? Ideias. Olha que barato, gente, que essa tradução é muito legal. Por quê? Porque às vezes você está o quê? Na maior o quê? Estou na maior ideia. E o diabo está falando, continua com a ideia, maneira essa ideia. Tive uma grande ideia. Muda de ideia, cara. Essa ideia não é boa. Usamos as armas poderosas de Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. É uma tradução boa também. Mas fala a sua, o que diz aí? Olha só, essa colocação é muito importante. Assim destruímos ideias falsas e todo orgulho. Por quê? Porque normalmente, irmão, a nossa ideia está fortalecida no orgulho. O cara orgulhoso não muda de ideia. Ele diz assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. E ele se dá mal. Quantos que você vai evangelizar? O cara, não, eu não mudo de ideia. O que eu creio, eu creio. Ele não dá para Deus oportunidade de mudar. E existe o texto também que fala o quê? Que o espírito desse mundo, o quê? Cauterizou as mentes. Cauterizou como se jogasse um ácido na cabeça das pessoas. Então as pessoas estão assim, Gente, sabe o que é mais triste? Elas estão indo para o inferno. E qual a função nossa aqui? Qual o chamado nosso? É destruir essas fortalezas. Eu tenho orado muito isso aí. Às vezes vem uns pensamentos idiotas na minha cabeça, até a imagem. E eu tenho falado, olha, em nome de Jesus, todos esses conselhos e pensamentos, sejam cativos agora. Porque olha lá, o 5 que diz, usamos as armas poderosas de Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Aí o 5, cadê o 5? Destruímos raciocínio e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o quê? Cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. O que acontece, cara, com uma pessoa que se converte? Qual é um grande, um negócio assim que você fala, como é que o cara mudou tão rápido? Por
Por quê? Porque Jesus pegou todos os pensamentos dele e pegou aquela multidão de pensamento de vício, de raiva, de ódio. Jesus pegou e fez o quê? Levou cativo, levou prisioneiro. Falou, agora você vai obedecer a Jesus. Então aquela mente que estava cativa é uma mente que começa a obedecer Jesus. Então o que Jesus quer para mim e para a tua vida? Que a tua mente obedeça a Jesus. Essa é a vontade de Deus, que a minha mente, a tua mente obedeça a Jesus. E por que a gente precisa da palavra? Porque a palavra, ela entra, a Bíblia diz que discerne, vai lá dentro, vê o coração, o som dos pensamentos, e faz você pensar o melhor que Deus quer que você pense. E aí que você chega lá em Jeremias, que diz, os meus pensamentos são pensamentos de paz, não é pensamento de mal. É como se Deus estivesse falando para aquele povo, cara, vocês estão achando que eu estou ferrando vocês? Meus pensamentos é para te dar paz, para te dar um futuro, e vocês estão com esse pensamento que eu sou mal. O que aconteceu no Vale dos Ossos Secos, irmãos? O que aconteceu no Vale dos Ossos Secos? Não era um vale de ossos secos, mas Jesus dá a figura de um cemitério. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquelas pessoas, ele fala para Ezequias, Ezequias, sabe esse vale de seco, sabe o que são esses vales de ossos secos? É o meu povo, que se sente cortado e sem esperança. Imagina, irmão, uma pessoa se sentir cortada. Cortada quer dizer, Deus não tem mais parte com você. Ou seja, você não tem esperança. Quem tem esperança aqui? Eu estou cheio de esperança aqui, irmão. Pelo amor de Deus. Lutando, Senhor, mais esperança, mais expectativa. Mais, Senhor. E outra, Senhor, eu tenho certeza, apesar de mim, o Senhor não me cortou. Eu não estou cortado, Pai. E eu não aceito essa história do diabo que eu estou cortado. E você também não está cortado. E você que está nos assistindo, você não está cortado. Jesus quebrou o muro da inimizade. Jesus pagou o preço para que você reconciliasse com Ele. Amém? Amém. Diga, ô glória! Esse texto é maravilhoso, irmão. As armas da nossa milícia, a carne nada pode. Não adianta a gente fazer um projeto, irmão, a gente lê bons livros. Tem situações que é só pelo poder de Deus. Tem situações que é só pelo poder de Deus. Amém? Deixa eu ver se tem aqui na minha colinha alguma coisa. Cadê? Glória a Deus, hein? Lucas 24, 38 é interessante. Põe o 24, 30. Lucas 24, 30. Sim. Esse outro momento, essa outra tradução é de Lucas. Lucas olha da seguinte maneira: estando eles à mesa, Jesus pegou o pão e abençoou, e partindo distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. É isso, espera aí. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e abria as escrituras? E na mesma hora... Não, falei 24, 38. Põe o 38, deixa eu ver se esse texto vai chegar. Sim, então vamos lá, continua, volta lá. Vamos continuar lendo lá do 35 que a gente estava. 24, 35. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir de pão. Enquanto ainda falava nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles.
e diz: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estava vendo algum espírito. Jesus, porém, lhes disse: por que estáis angustiado? E por que surgem dúvidas, Mas a minha tradução, ela é uma colocação bacana, ó. Porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Quem tem essa tradução aí? Se o Hudson achar lá, Que situação é essa aí, irmãos? Que momento é esse? Olha lá, ó. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Põe lá no 30, 24, 30. Antes então, vai lá, 25, vamos lá. Vamos entender essa história. Tá, e 26. – 26, 27. Jesus aí, irmão, os dois discípulos a caminho de Emaús, não é? É isso, né? O versículo é 25. Vai lá, Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Lentos de coração. Lentos de coração, aí a tradução seria também lentos de pensamento. Como é que vocês não conseguem começar a pensar dessa maneira? Porque vocês insistem em pensar de outra maneira, E no final, é que eu estou tentando entender no finalzinho, por que o Lucas 24, 38, ele diz assim: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Aí o 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Aí ele mostrou os pés, E por não acreditarem, eles ainda não acreditavam, irmão. Jesus fala uma par de coisas, eles ainda não estão acreditando no que eles estão vendo. Eles estão vendo o próprio Jesus ressuscitado e eles não estão acreditando. E por que não acreditam eles? E por que não acreditarem eles ainda? Por causa da alegria? E estando admirados, Jesus lhes disse: tem alguma coisa para comer? Ele vai sentar com os discípulos para comer. Vai lá, o 42. Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Sim. E aí? E logo reconheceram. Certo. A seguir Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vai lá. Então, essa parte é importante. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus está um maior tempão conversando com os discípulos. Ele falou que ressuscitou. E a conversa é que Jesus encontra esses dois camaradas indo para Emaús. E ele começa a falar: o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo? Jesus Nazareno, tal, ele conta toda a história. Aí os caras vão e vai levar Jesus acaba comendo com eles, tal. De repente eles percebem que era Jesus. E eles ficaram impactados, tipo assim, muito admirados, E mas será que vocês não creem, Por que vocês não creem, As profecias dizia que isso ia acontecer, tal, Então o interessante é exatamente isso, gente, que Jesus vai e abre os olhos do entendimento. O que aconteceu com cada um de nós? Nós entendíamos alguma coisa? Nosso coração era soberbo,
cheio de maus pensamentos, ou até bons pensamentos também. Não é que todo mundo pensa coisa ruim, o homem pensa coisa ruim e coisa boa. Mas a vontade de Deus é que a gente pense o que Ele pensa. Agora, deixa eu concluir uma coisa, gente. Nós já estamos encerrando. Mas deixa eu concluir uma coisa. As pessoas, ó irmão, está de noite. Muita gente está chegando no trabalho. Eles vão acordar e vão para o trabalho. E luta para caramba, para filho, para... E aí se você perguntar para eles, amigo, qual é o sentido da sua vida? Ele não sabe o sentido da vida dele. E foi isso que eu concluí, né? Eu falei, poxa, o rapaz como não tinha sentido real na vida dele, aí ele pegou a motinho dele e falou, eu vou ali roubar, arrumar um dinheirinho. Sabia ele que ele ia tomar um tiro? Não sabia. Sabia ele que o outro ia para a prisão? Não sabia. Pensa a família recebendo a notícia. Porque, gente, muitas vezes um rapaz como esse não é uma pessoa assim, daqueles assim, bem... é um cara que teve uma ideia. Ele teve o quê? Uma ideia, uma simples ideia. Louco, essa noite pedirão tua alma, o que você tem a dar por troca dela? Então, por que eu falo isso, gente? Porque as pessoas, você vai na Cracolândia, aquelas pessoas, eu até acho que estava falando com o Renan, né? Eu acho que foi com você que eu falei. Porque quando a gente viu aquele vídeo das crianças lá, pensando em morrer, eu falei, Renan, essas crianças crescem, sem sentido na vida, com os pensamentos de morte acompanhando ainda, e aí ela fala, qual o problema de eu usar droga? Eu quero morrer mesmo, a vida não tem sentido. Falaram para o Cazuza. Cazuza foi um cara famoso aqui no Brasil e tal. Falaram, as drogas pode acabar com você. E ele tinha um problema ele tinha uma vida assim, sexo, droga e rock and roll. E o pessoal falou, pô, isso vai acabar com você. Ele falou, não, mas eu faço isso por amor. Então, ele fixou um pensamento dele, não, é uma forma de eu amar. Não tem um cantor popular que diz aí, qualquer maneira de amar vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Então, as pessoas amam, as pessoas fazem com amor, mas o sentido da vida não existe, gente. O sentido da vida não existe. Eu pergunto para vocês, qual era o sentido das suas vidas? Qual era o sentido da minha vida? Nenhum, cara. E por que hoje nós estamos aqui? Porque Cristo faz sentido. Porque Jesus é o sentido da nossa vida. E se Jesus então é o sentido da nossa vida, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Você crê em mim? Se entrega. Se entrega mais. Como disse a Samanta hoje. Como? Com quebrantamento, com choro, com lamentação. Apresentando seus pensamentos. Senhor, isso aqui está certo eu pensar, porque eu tenho certeza, irmão, que se você estiver pensando errado, Deus vai mudar o pensamento. Primeiro Deus vai te convencer, esse pensamento, essa imaginação sua é maligna. Aí você vai declarar a palavra em nome de Jesus, todo pensamento, todo conselho, toda altivez, eu levo cativo agora a obediência de Cristo. Você vai ter que obedecer. Não é você que vai obedecer, é uma coisa meio louca, é você falando para você que você vai obedecer. É meio louco, mas faz que dá certo. E assim nós vamos prosseguir para o verdadeiro foco, que é a salvação em Cristo eterno. Esse mundo eterno, não, porque esse mundo já está perdido, esse mundo não tem salvação. Eu falei na semana passada, ou retrasada, Jesus disse, eu não rogo por esse mundo, mas eu rogo por aqueles que hão de se salvar. Ou seja, nem oração o mundo recebeu, porque esse mundo está falido, o sistema está falido. Mas Jesus falou, Pai, eu rogo por aqueles que vão crer. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Todos nós aqui estamos livres do mal, amém? Você pode sofrer até uma coisa, uma situação, outra, mas não é o mal na sua malignidade, são aflições, mas que o Senhor livra de todas, amém? Diga, oh glória! Vamos ficar de pé então? Que bom que a gente conseguiu concluir mais um pensamento de Deus, né? A palavra de Deus está cheia dos pensamentos do Senhor.
E glória a Deus por cada um desses pensamentos. Nós temos pensamentos, né? As fotos antigas, gente, dos grandes homens, normalmente ele estava na frente de uma grande biblioteca. Hein? Antigamente você queria ganhar um ponto, era você tirar foto com uma biblioteca atrás. Todo mundo olhava e falava, esse é o cara, esse é o magnânimo. Por quê? Porque ele leu tudo aquilo. Mas, irmão, o cara que não tiver uma Bíblia na biblioteca, não aprendeu nada. E se você não tiver nenhum livro, né? Que nem o Smith Willard. Smith Willard, nos anos de 1850, o Smith Willard, ele se recusava a ler qualquer tipo de livro. Até livro cristão ele não lia. Porque ele lia a Bíblia noite e dia. E ele foi um homem que ressuscitou 26 pessoas. Uma delas foi a esposa. Que ele chegou em casa, as irmãs tudo chorando. A irmã morreu. Ele simplesmente pegou a esposa e falou assim, vem. E ela voltou. E ela conversou com ele, olha, eu preciso descansar. Acho que ele não falou volta. Deus recolheu a serva dele. E ele era um homem que acreditava, irmão, porque a Bíblia, irmão, ela quer mudar teu pensamento de tal maneira, que a Bíblia quer que você olhe para o enfermo, e você com o pensamento de Deus, fala, não, meu, você já está curado. Mas como? Agora, como é que um negócio desse entra na nossa cabeça? Fala, quando você vê um enfermo, você crê assim na hora? Você fica, Senhor, muda meu pensamento. Como é que é esse segredo? Pai, como é que funciona isso? Como é que funciona, Pai, eu ser possuído de tal maneira, Pai? Aí Jesus fala, filho, você está na carne, desce, ora, jejua, porque a minha palavra é espírito e vida. Nós temos que ter mais o que do espírito. A Bíblia diz, enchei-vos do espírito. Os discípulos estavam em Jerusalém, e Jesus já tinha prometido, olha, não saia de Jerusalém, enquanto do alto não descer sobre vós o Espírito, a virtude. Então, Pai, nessa noite, levanta a tua mão, irmão, se você quiser ou não, mas ou com a tua boca, ou com o teu coração, pede para Deus mais do Espírito Santo, mais dessa força, desse Espírito vivo. Esse Espírito vivo, a Bíblia diz assim, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificará o vosso corpo mortal. Vivificará. Então recebe vida nessa noite. Você que está aqui nessa sala, você que está aí na internet, recebe vida nas suas enfermidades, nos seus maus pensamentos. Você que pensa em morrer, ou pensa em matar, ou pensa em desistir, ou fica pensando no tempo que não vai vencer. Saiba que Deus é Espírito, Ele quer te possuir. Clama, pede a Deus, declare a palavra, para que você seja possuído, para que você seja cheio de palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Nós oramos nessa noite para que mais da palavra de vida eterna, a vida verdadeira, a vida que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito de vida que ressuscitou Jesus te possua, domine a tua mente, e você saia de todos esses pensamentos malignos, pensamentos destruidores, pensamentos que matam, roubam, destroem. Pensamentos que tornam tantos jovens aqui, por exemplo, nesse próprio bairro, tantos jovens assim, sem uma saída, sobrecarregados com drogas, com problemas, com violências, com ira. As senhoras também no bairro, as senhoras com problema com seus filhos, netos. As mulheres não sabem o que fazer com seus filhos não sabem o que fazer com seus pais, e Deus está preocupado, e Deus está querendo dar pensamentos. Jesus está dizendo, olha, eu vou ajudar você a pensar, se você pensar direito, você vai ter vida eterna, você vai ter pensamentos de vida,
vida, você vai organizar a tua vida. Tudo que você tem que fazer é pensar os meus pensamentos. Pensa os meus pensamentos. Pensa, não deixa nenhum pensamento mau subir no teu coração. Não deixa não, leva cativo a obediência de Cristo. Ordena, ele tem que sair. Não muitas vezes ele insiste, mas você vai insistir também contra ele. A Bíblia diz: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resista a voz do diabo e essa voz vai se calar. Ela vai se dobrar ao nome que é acima de todo nome. Um pensamento que se tornou palavras, pensamentos que se tornaram palavras. A Bíblia Sagrada é pensamentos que se tornaram em palavras. Deus abriu seu coração, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O pensamento de Deus se formou um Cristo Redentor, com boca, com olhos, com ouvido, para falar, para ensinar. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Você precisa descansar a tua alma. A tua alma está cansada, pensa demais, e pensa no que não é bom, e pensa no que não é vida, só pensa em morte. Por quê? Porque só recebe pensamentos de morte. Nós vivemos num mundo atual que é só pensamentos de morte, política de morte, notícias de morte, notícias de roubo, notícias de jovens viciados, notícias de destruição, notícias de terceira guerra mundial, notícias de governos que estão totalmente perdidos nas suas pensamentos, nas suas razões. E o homem fica no jornal, o homem fica nos livros, o homem fica conversando com o outro. O que você acha disso? E o outro diz: eu acho isso. E a gente vai no YouTube e as pessoas falam, o podcast fala, o outro fala. Mas Jesus diz: eu posso falar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Você precisa da verdade. Você não precisa de uma religião, você precisa da verdade. A verdade que dá vida, e vida com abundância. Enche teu coração. Falamos de coração hoje. Falamos de coração. E o coração é onde procedem os pensamentos. A Bíblia diz que é do coração que procedem os pensamentos. Entrega o teu coração a Jesus. Entrega nessa noite. Mesmo você que já é um crente, entrega para Jesus. Fala: Jesus, mais uma vez, eu quero me entregar. Quero entregar meu coração ao Senhor, Pai. Meu coração está ferido, meu coração está cansado, meu coração está adulterado. Meu coração, Senhor, Jesus, está agitado. Meu coração está abatido. Senhor, entra com providência. Eu ando muito preocupado. Eu estou que nem Marta. Eu estou muito ansioso. Fala para Deus: Deus, eu estou que nem o coração de Marta. Eu estou muito ansioso. Eu tenho que ficar como Maria. Eu tenho que ficar só te ouvindo, Pai. Sentado, descansando. Vai orando, vai falando com Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus, que Ele enviará mais do seu Espírito Santo. Adore a Deus. Adore a palavra. Ame a palavra. Abraça a palavra. Fala a palavra. Domina a palavra. Domina. Nasso derroube a nasso douca. Xaramacoa tu derras. O Senhor te ama. Jesus quer o melhor para a sua vida. Jesus quer sarar o teu coração. Jesus quer levantar você, ó abatido. Jesus quer te dar força. Recebe nesse momento a compensação em Cristo Jesus. Deus é quem te recompensa.
Naramanagoshidehas, Shanakonema Sudehas. Pai, eu oro por cada um desses meus irmãos aqui, Pai. Desde o grupo de louvor, Pai, até o salão, as criancinhas, Pai, lá em cima, Pai amado. Eu oro, Pai amado. Eu peço pelo Teu poder, Jesus. Eu peço pela Tua graça, pelo Teu fogo, Pai. Nas nossas criancinhas lá em cima, que têm recebido tantos pensamentos errados do mundo, Pai. Sustenta a mente delas, Pai, para que elas cresçam virtuosas, abençoadas, num só propósito, num só pensamento, numa só direção, Senhor. Vem, Jesus, sobre suas mães, seus pais. Vem sobre essa igreja, Pai. Vem sobre essas pessoas que estão nos assistindo. Vai derramando sabedoria, vai derramando discernimento, vai derramando revelações, Pai, para que a gente possa viver um amanhã melhor, para que a gente possa dormir em esperança e acordar em esperança e passar um dia esperançoso, sabendo que o Senhor cuida de tudo, sabendo que tudo está nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor trabalha por nós que esperamos em Ti. Ramayana Suderras. Eu oro agora abençoando, declarando vitória, vitória, libertação de toda ocupação de pensamentos do diabo, do inferno. Eu digo pensamentos do inferno, sai do nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia, aplaude o Senhor, glória a Deus, aleluia. Muito bem, gente, foi bom estar junto. Dá um abraço aí no seu irmão, né? E diga, ô glória. Domingão a gente se vê aí de novo, se Deus quiser, tá bom? Valeu. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar.